Você já se perguntou como convencer uma pessoa? Você tem uma ideia, uma ideologia, algo em que realmente acredita, e está conversando com um amigo, um professor, um parente, quem quer que seja. E essa pessoa pensa diferente de você, e você gostaria de mostrar o seu lado, talvez convencê-la de que a sua ideia é boa. Mas como fazer isso? Como propagar ideias de liberdade, por exemplo, que é o foco deste canal, sem acabar afastando quem pensa diferente? Neste vídeo eu vou te mostrar com um exemplo sensacional, com um vídeo que viralizou lá fora, muito bom. E ele mostra como conseguir demonstrar a sua ideia sem ser aquela pessoa chata, insistente, e ainda fazer a outra parte se questionar e enxergar com outros olhos aquilo que você quer passar. Bem-vindo a Iluminando a Escuridão! Meu nome é Catarina e neste canal eu falo sobre ideias de liberdade. E se você, assim como eu, também é um defensor da liberdade, entre nas nossas comunidades para conversar comigo e outras pessoas como nós. Todos os links estarão na descrição. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like. Agora vamos ao vídeo. Então, vamos analisar nesse vídeo estratégias para convencer outra pessoa. A primeira dica é: não tente convencer ninguém. Nossa, Catarina, como assim? Quando você tenta convencer uma pessoa, o que quer dizer convencer uma pessoa? É mostrar que o seu lado está certo e o dela está errado. Só que não adianta nada você chegar para alguém e falar: ó, você tá errado e eu tô certo por causa disso, 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 e você é um burro e só eu sei a verdade e você não sabe nada e você tá errado porque sim, porque eu tô falando isso e essa daqui é a verdade. Você não vai chegar em lugar nenhum com isso. Provavelmente a pessoa não vai gostar de você, você vai talvez perder uma amizade, você vai fazer ela ter até mais antipatia pelo seu lado, pela aquela ideia que você estava passando. Eu vou passar aqui um vídeo, o professor tendo uma conversa com o aluno, e ele mostra exatamente como fazer o aluno pensar de maneira analítica, de maneira crítica. Porque não adianta nada a gente começar, você quer convencer alguém e tentar convencer alguém por meio de debate, para ganhar uma discussão, para ganhar um argumento. Não é uma questão de ganhar, é uma questão de ter uma conversa e fazer a pessoa pensar de maneira crítica, fazer mais questionamentos do que afirmações. Eu vou colocar esse vídeo agora pra gente assistir junto e eu quero que você preste muita atenção na maneira como o professor conversa com o aluno, na postura que ele tem e nas perguntas que ele faz. Vamos assistir. So these guys want to talk about J.K. Rowling? Is that J.K. so? Rowling é a What's autora do going Harry on with Potter. that? What do you want to know? Uh, she's had a pretty controversial past. I just want to know, like, what are your thoughts on it? Like, do you still like her work despite her bigoted opinions? So let's get specific, though. Let's define bigoted opinions. What opinions are bigoted? We're going to treat this as a thought experiment. I'm not going to say what's right or wrong or what way to think. The whole point is to learn how to think, not what to think. Yeah. So when you say bigot, you're starting with the conclusion that, given her bigoted opinions. Yeah. So first, her, let's start with, does she have bigoted opinions? So when you say bigoted opinions, She has had a history of being extremely transphobic, I've heard. hey, you've heard. So what? Can you give me an example? If you look at her Twitter, I think you could see a few things. If you want, I could try and find Yeah, see if you can something. find one. Então, alguns aspectos importantes dessa conversa agora. Ele falou: eu não quero te falar o que você tem que pensar, eu quero que você pense de um jeito analítico, de um jeito crítico e chegue a uma conclusão. É exatamente assim que você vai conseguir convencer uma pessoa, mostrar para essa pessoa o seu lado. Não é querendo brigar, não é querendo debater, não é querendo ganhar um argumento. O que você acha sobre isso? Depois ele pergunta: você pode me dar um exemplo de quando que ela foi transfóbica? Excelente, esse professor maravilhoso. Me dá um exemplo disso, porque o aluno mesmo admite: eu escutei que ela é transfóbica. Ok, me dá um exemplo, por que você acha que ela é transfóbica? Eu não quero saber por que os outros acham isso, eu quero saber por que você está falando que ela é assim. Aí o aluno não soube responder, aí o professor podia ter falado: ah, tá vendo, você é burro, você não sabe de nada? Não, pode ir lá no Twitter, traz aqui uns exemplos, a gente vai analisar junto. Deu tempo para o aluno pesquisar, e o aluno parece que está bem relaxado, a gente não consegue ver o rosto dele, mas pelo tom de voz, pelas coisas que ele fala, parece que ele está sem a guarda levantada, porque quando a pessoa está na defensiva, você nunca vai conseguir convencer ninguém ou mostrar para ela o seu lado. Genial, vamos prestar atenção, como eu falei, postura, voz e os questionamentos que esse professor faz. Vamos voltar ao vídeo. So, one of these tweets that she came up with in 2019, she said, "Dress however you please, call yourself whatever you like, sleep with any consenting adult who will have you live your best life in peace and security, but force women out of their jobs for stating that sex is real." So you find that bigoted?
What do you find about It was in there? it was deemed transphobic. Like, I myself, Do you find that transphobic yourself? I don't really have an opinion on it, but I'm just going with what a lot of other people have said. So A lot let's of- pause there. Let's not go with what other people are saying. Let's try and learn how to critically think. So let's analyze the tweet ourselves. So that statement, do you see anything problematic? Disregarding other people's opinions. She did try and pin some things on a specific group of people. I Where does think. she do that? Can you read that? But force women out of their jobs for stating that sex is real. So when I hear that, I'm interpreting that as meaning if a woman says that, saying that there is a difference between men and female and then being attacked as transphobic, I think that's what she's saying by attacking someone for stating that sex is real. That is exactly what she's saying. Is that transphobic to you? So, to me, no. Stating that sex is real is not transphobic. It's just a fact of life. It exists. So is there anything you disagree with in that tweet? In that tweet, I can't really see anything that I myself disagree with, but I can see why some people would think, oh, this is offensive. We can't have that here or something, because... Sure. Então, de novo, o professor fala: na minha interpretação, eu vejo que ela quis dizer isso, isso, isso. E aqui ele podia, se ele quisesse destruir o aluno, convencer ele, mostrar que ele estava errado, ele podia ter levado isso de outra forma, que ia acabar tendo um resultado completamente diferente, não ia adiantar de nada. Ele podia falar: pô, as duas frases que você trouxe do Twitter, que você escolheu para provar que ela era transfóbica, não tem nada demais. Você mesmo tá falando que não tem nada demais. Só que em vez de, acusar o aluno, você é burro, você trouxe uma frase que não tem nada a ver, você mesmo achar isso, de onde você tirou isso, qual é o seu problema, blá, blá, blá. E aí o aluno ia ficar na defensiva, ia xingar de volta, ia acabar com um problemão. E aqui tá falando, é professor e estudante, mas imagina num debate, ou você conversando com um amigo, um primo, um tio, enfim. De que adianta você ofender a pessoa? De que adianta você sair gritando com ela, falando que ela tá errada e que ela é burra, por exemplo? É muito melhor você chegar, ter uma conversa calma. Eu sei que às vezes estressa, eu sei que às vezes a gente tem que respirar fundo e segurar aquela vontade de xingar o outro. Mas assim, o que você ganha com isso? Sempre tem que pensar isso. Qual que é o seu objetivo com aquela conversa? O que você tá ganhando com isso? Vai adiantar do que vai adiantar eu xingar a pessoa? Eu vou perder o meu tempo, vai perder o tempo dela, a gente vai acabar com uma inimizade, não vai mais um olhar na cara do outro, e no final provavelmente vai acabar afastando ainda mais ela daquilo que eu queria passar. Então, reparem muito na postura desse professor, o jeito que ele fala e o tipo de palavras que ele usa para mostrar o ponto dele pro aluno. Fuck! Don't swear. A gente escuta várias vezes na televisão, várias vezes na mídia, uma informação e depois da 10ª vez que a gente escuta, a gente trata aquilo como se fosse verdade. Tem uma frase que é atribuída ao Joseph Goebbels, que foi o ministro da propaganda na Alemanha Nacional Socialista. E ele fala, você provavelmente já escutou isso, mas não sabia que era dele, talvez. Uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. E isso é tão absurdo e tão verdadeiro até hoje em dia. É só você ver aquele caso, por exemplo, da Mind. Eles têm um monte de influenciadores embaixo deles, e quando eles postam alguma coisa, eles não postam só com um influenciador, porque aquela uma pessoa só pode não ter tanta relevância, ou mesmo que ela tenha tanta relevância. Se você tá passando no Instagram e você vê um influenciador que você segue falando sobre determinado assunto, você fala, tá bem. Talvez seja verdade, talvez não seja, não tem ninguém falando sobre isso, eu não sei, depois eu penso sobre isso, ou esquece que você viu isso. Aí você passa de novo, você vê outra pessoa falando sobre isso, outra pessoa falando sobre isso, você vê 5, 10 pessoas falando sobre o mesmo tema. Primeiro que você vai achar que, nossa, tá o Brasil inteiro falando sobre isso, ó, já vi 10 influenciadores, sendo que foi uma pessoa que tá manipulando você, tá manipulando o que você tá assistindo, por isso que eu nem gosto de seguir esses influenciadores, para que você veja a mesma notícia várias vezes e ache que é um assunto super hypado, que está super em alta. Segundo, que eles te fazem acreditar o que eles quiserem, porque se fulano A tá postando sobre isso, e o fulano B, o C, o D, o E, o F também estão postando sobre isso,
deve ser verdade, porque eu imagino que eles tenham pego em fontes diferentes, tenham tido experiências diferentes que fizeram ele postar isso. Só que isso foi a maior mentira que a gente teve ano passado, porque foi uma agência que controlava todo mundo e acabou resultando naquela fatalidade. E eu acho que até hoje ninguém pagou o preço disso, ninguém pagou por ter feito aquela pessoa isso. E aí também a outra discussão que a gente tem que ter sobre liberdade de expressão, porque a mídia se aproveitou, o governo se aproveitou desse caso da morte de uma pessoa para falar que tem que censurar a mídia mesmo. Só que assim, essas pessoas provavelmente passariam em um Ministério da Verdade. Provavelmente elas seriam as pessoas que estão do lado do governo, que estão do lado do amor, que não teria problema nenhum com o perfil delas. Quem vai ser perseguido vai ser as outras pessoas que têm um contraponto a essas questões. Então a gente tem que pensar muito quem que a gente segue nas redes sociais, quem que os filhos seguem nas redes sociais, os nossos pais, irmãos, enfim, todo mundo que a gente conversa, questionar mesmo, nossa, quem que você segue? Deixa eu dar uma olhada. Ou entrar no Instagram, nossa, por que você segue essa pessoa? Tem conteúdo interessante? Olha esse outro aqui, por que a gente não passa mais o contraponto? Ah, eu não concordo com isso, e assim, não tem como falar, ai, não gosto de rede social. É o que as pessoas se informam hoje em dia, onde a maioria da população, os brasileiros, do mundo inteiro, tá lá o dia inteiro na internet vendo notícia. A mídia tradicional está perdendo espaço para isso. E essa foi a forma de centralização de poder, de centralização da informação, que eles acharam para manipular a informação agora nas redes sociais. Então você tem uma agência gigante que detém o poder e esses influencers que estão abaixo dela e você tem que obedecer o que a agência manda você fazer. Vamos continuar o vídeo. There's an apology tweet. Let's read that. What did she say there? I haven't read that. I respect every trans person's right to live any way that feels authentic and comfortable to them. I'd march with you if you were discriminated against on the basis of being trans. At the same time, my life has been shaped by being female. I do not believe it is hateful to say so. You see anything problematic there? She's apologizing, so no, not really. If I could read it again. It sounds like a very similar statement as what she was just saying. She's basically saying, like, I have nothing, to me, this is what I interpret it as, I Para have nothing mim. against someone being trans. Exactly. It's your life, but you just don't get to impose on you can live how you want, I can live how I want. Yeah, And let's all, exactly. So I guess now that we're looking at it like, oh, there's not much difference between me or her, do you think it's fair that that she's being attacked by a large group of people? Olha a estratégia que ele tá usando aqui. Agora que você percebeu que não tem muita diferença entre você e ela, entre eu e ela, você acha que é justo que ela tá sendo atacada por um grande número de pessoas? Ele coloca o estudante nos sapatos dela. Ele coloca o estudante como se fosse ela e estivesse passando por isso. Você e ela são iguais. E ela está sendo atacada por outras pessoas. Você acha que isso é justo? Ele tá meio sutilmente colocando imagina que fosse você. Poderia ser você ali, poderia ser você atacado porque você concordou que isso não é transfóbico. Então, se você concorda que isso não é transfóbico, talvez você tivesse dito alguma coisa assim. Talvez eu falasse alguma coisa assim, porque não veio nada demais nisso. E talvez te atacasse no mesmo jeito que está atacando ela. Você acha que isso é justo? Isso é uma ótima estratégia quando você está conversando com uma pessoa. É fazer aquela pessoa entender o lado do outro, se colocar na situação do outro. Se você estivesse passando por isso, você é igual a ela. Who are you? We are the same! É genial essa estratégia. People are calling her, like you said at the beginning of this conversation, you said, given the fact that J.K. Rowling is transphobic, how do you feel about Harry Potter? Now, retroactively looking at that statement, do you think that was the best way to phrase? No, I feel like an idiot now. It's okay though, but this is why we do this, to learn how to think. There's been like so in my class specifically, in our class, there's been quite a few people in there who have been saying like, oh, she's transphobic. I've not, like, until today, I haven't really thought about it because I just believe like, oh, there's 5 people saying it. It must be correct. True. Yeah. That's Tem interesting. 5 pessoas falando sobre isso, então deve ser verdade. Exatamente o que eu trouxe mais cedo. E assim, esse professor excelente, maravilhoso, o jeito como ele
traz essa conversa, mas o estudante também é um excelente exemplo a ser seguido, porque o estudante ele não tem opiniões definidas e não fica na defensiva, ele tá com a mente aberta nessa discussão. E é difícil você encontrar gente que é assim hoje em dia. A pessoa, no final, ele fala assim, não, tô me sentindo idiota. E geralmente você não vai encontrar... Isso foi, assim, excelente da parte dos dois... das duas pessoas que estão conversando. Geralmente, mesmo que você tenha uma conversa, fale do mesmo jeito, exatamente do mesmo jeito que esse professor está falando, dificilmente você vai encontrar alguém que tenha a mente aberta como esse estudante e esteja disposta a aprender, disposta a analisar o que ela acreditava ser verdade e pensar, pô, será que isso é verdade mesmo? Então, quando a gente está conversando com alguém, a gente tem que tentar trazer esse lado, falar com calma, ter uma postura relaxada, não apontar o dedo, não criticar, não se julgar melhor que o outro. A gente tem que conseguir trazer essa conversa e é assim que você vai convencer outra pessoa, fazendo ela pensar, fazendo ela analisar por si mesma se aquela informação que ela está recebendo é verdade ou não, trazendo mais questionamentos em vez de ficar só afirmando o que você acha que é verdade como se você fosse o dono da verdade. I am the God of truth. E eu gostaria de recomendar um livro e um canal no YouTube. O livro é esse daqui, Revolução dos Bichos, do George Orwell. Essa capa aqui maravilhosa. Até se você não tiver, recomendo essa edição. É um livro fininho que ele conta uma história distópica. Ai, olha isso. Conta uma história distópica de como seria uma fazenda dos animais, que eles expulsam o fazendeiro e agora os animais que controlam a fazenda. E no começo tá tudo certo, tudo lindo e maravilhoso, até que algumas coisas começam a dar errado. Olha isso daqui, eu tô mostrando porque eu acho lindo e maravilhosa essa secção. E se você quiser, eu vou deixar o link dessa secção aqui, desse livro, aqui na descrição. Talvez você já tenha escutado essa frase aqui, todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que outros. É desse livrinho aqui, maravilhoso, e recomendo muito que você leia se você ainda não tiver lido. E o canal do YouTube que eu gostaria de recomendar, que eu acredito também que todo mundo que me assiste já conhece, é o canal do Peter, do Ancapsu, e ele traz análises relevantes sobre as notícias que aconteceram no dia. Ele faz vários vídeos por dia, então se você caiu de paraquedas aqui no meu canal e nunca ouviu falar do Ancapsu, o link vai estar também na descrição. E é legal o canal dele porque ele traz as notícias de um jeito que te faz ter esse pensamento crítico. Então ele traz a notícia, aconteceu isso, no meu viés, na minha visão, eu acho isso, essa é a minha interpretação, e aí você vai analisar, pô, concordo com ele, não concordo com ele. Assiste lá e se você nunca ouviu falar, não sabe quem é, depois me fala o que você achou. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo do Iluminando a Escuridão e talvez até aprendido algo novo. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais vídeos como esse. Até a próxima!